inveja do noivado que ele tinha com uma bela moça. Esse homem, então, traído, acusado de coisas que ele não tinha feito, ele é jogado numa ilha-prisão, daquelas ilhas que as pessoas vão para adoecer, envelhecer e morrer. E ele fica lá vários anos. E nesses anos, ele acaba... Eu vou contar uma parte do filme, porque é um filme que tem mais de 20 anos, e acho que quem não viu, provavelmente não o verá. Mas é um filme muito bom. Mesmo eu contando uma partezinha, vale a pena ver. E lá nessa cadeia, ele acaba conhecendo alguém que o ensina alguns trechos da palavra. E ensina para ele que ele devia ser um homem mais refinado. Ele aprende filosofia, ele aprende aritmética, ele aprende esgrima, ele aprende luta. E ali aquele homem acaba se refinando em várias artes. Aquele homem acaba se transformando. Mas uma coisa não mudou. Aquele homem injustiçado, ele acaba desenvolvendo no coração dele um sentimento de solidão, de injustiça e de rancor. Ele sai dali motivado pelo ódio. Ele consegue escapar com as dicas daquele amigo que ele tinha feito. E com as mesmas dicas que aquele amigo tinha dado, ele consegue descobrir um grande tesouro. E esse tesouro acaba financiando toda a história, né, que depois que ele consegue escapar daquela ilha da prisão, ele consegue financiar a vingança dele com aquele ouro, com aquela riqueza toda que ele tinha. Ele adota um novo nome e, a partir daí, ele vai buscando pessoa a pessoa que estava envolvida na traição dele. Inclusive, ele vai atrás da ex-noiva dele, que acaba se casando, sem saber, inocentemente, com o melhor amigo dele. Meus irmãos, essa história que a gente acabou de ler aqui, de José, é uma história parecida. Ela envolve traição, ela envolve a traição de um inocente. Ela envolve um inocente que foi jogado na prisão por coisas que ele não merecia. Inclusive, que foi vendido como escravo depois. Mas uma coisa interessante é que essa história, além de ela ser real, ela tem o peso dramático de esse homem ter sido traído pelos próprios irmãos. Se já é difícil a gente ser traído por alguém próximo da gente, por um amigo, né? Imagina o quão mais difícil é ser traído por um irmão, por alguém próximo. E muito mais difícil ainda, gente, é ser traído por 10 irmãos juntos. Os 10 ali conspirando contra ele. Os 10 com inveja, porque esse irmão, ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos de que um dia a lua e as estrelas, o sol, a lua e as outras estrelas se curvaria diante dele, num sinal claro de que o sol, a lua e as estrelas estaria se referindo ao pai, à mãe e aos outros irmãos. E os irmãos indignados com ele. Como assim? A gente vai se curvar a você? Um dos irmãos mais novos? Um dos desprezíveis? E eles tinham esses sentimentos facciosos, esses sentimentos de raiva contra o irmão. O capítulo 37 de Gênesis fala ainda que quando José ele ganha a capa do pai, os irmãos ficam com tamanho ódio que já não conseguem conversar pacificamente com ele. O ódio já estava subindo num nível extremo. E depois, o que acontece é, quando o pai o coloca para supervisionar o trabalho dos irmãos, aquilo acaba sendo a gota d'água. Além de ser o mais novo, o sonhador, aquele que diz que os outros vão se curvar a ele, ele ainda ganha a capa e ainda o pai o coloca para supervisionar. E eles pensam, a gente está aqui ralando debaixo do sol, atrás desses bichos, cuidando deles, né? sem o cuidado de estar perto do pai, da tenda, do conforto. E vem esse menino, esse garoto, provavelmente ele tinha em torno dos 17 anos, e vem supervisionar a gente para que a gente preste contas para ele. E esses irmãos, ele traem José. E muitos de nós conhecem a história. Ele é vendido ao Egito, e lá ele passa tempos muito difíceis. Lá ele também é acusado de... Lá sim, ele é acusado de um crime que ele não cometeu, mas não por traição. Lá ele é acusado de ter
dado em cima da esposa do superintendente, do chefe dele. E ali ele vai para a cadeia e fica anos ali. E a história de José poderia terminar assim, meus irmãos. A gente não vê José amaldiçoando o Senhor pelo infortúnio dele, pela desgraça dele. A gente vê José sendo fiel todo o tempo ao Senhor. É por isso que muitos estudiosos, eles dizem que José, ele é um tipo de Cristo, porque ele é aquele que sofreu, ele é aquele que vai à frente para conseguir a graça e para conseguir a boa vida para os irmãos. A gente vê na história de José que Deus o exalta de forma tão grandiosa que ele acaba sendo o segundo homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. E por conta da sabedoria que Deus dá para que José interprete os sonhos, José acaba sendo alçado como esse homem superpoderoso, abaixo apenas de Faraó. E no tempo de morte, e no tempo de seca, no tempo de fome, que muitos estavam morrendo, José traz o seu pai, José traz todos os seus irmãos, José os perdoa e diz para eles: eu os sustentarei. E os anos passam, quase 20 anos passam, e finalmente Jacó morre, o pai de José morre. E é aqui que a gente chega ao ponto da nossa história. Os irmãos de José veem que José tinha morrido, e eles acham que José vai partir para uma ira, para uma vingança, para atos de vingança contra eles. Muito provavelmente, se José fosse um personagem da nossa literatura, dessas que tem reviravoltas, que a gente assiste o filme comendo pipoca, vai lá, se vinga sim! E muitas vezes a gente torce pela vingança, né? A gente torce sim para que ele consiga sair dali e dar a paga, não é verdade? Muitas vezes a gente acaba sendo levado, nosso instinto pecaminoso acaba sendo revelado quando a gente se empolga, quando a gente vê essas histórias onde a vingança ela é concretizada. Olha, ali foi vingado, né? Talvez você veja alguma série ou leia esteja lendo algum livro, tenha lido, e que você torceu muito para que a pessoa que foi injusta, para que ela tenha recebido a paga. Muitas vezes a gente tem essa sede de justiça. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Que mesmo em meio a uma sede de justiça errada, mesmo em meio a uma grande incredulidade, a graça do Senhor ela é abundante. E é isso que eu gostaria que a gente estivesse pensando sobre isso. O verso 15 diz que os irmãos, quando eles veem que o pai estava morto, eles acabam armando um plano, eles acabam armando um estratagema. Muito provavelmente eles devem ter lembrado: olha, o nosso pai Jacó, quando ele era novo, ele aprontou para o nosso tio Esaú. E aí o que o nosso tio Esaú falou? Olha, papai vai morrer. E assim que papai morrer, Jacó, eu vou matar você. Essa história, os pais contavam para os filhos. E a gente sabe o que Jacó fez. Orientado pela mãe, ele sai correndo, vai para outra terra. E aí é que ele encontra Raquel, e é ali que, orientado pela mãe, vai casar com a sua prima, vai buscar uma filha do meu irmão. E é ali que ele é enganado por Labão, e ali a gente conhece a história. Muitos de nós lembramos dessa história. E mesmo anos depois, quando Jacó ele tem um encontro com Esaú, o texto bíblico fala que ele vem com 400 homens montados e armados. Jacó pensou: agora vai ser a hora da revanche, a hora da vingança. Jacó sempre com seus esquemas, com seus estratagemas, ele divide o bando, o texto bíblico fala. Uma parte ele separa para um lado, outra parte vai com ele. Mas antes de encontrar o irmão, ele começa a mandar presente, manda gado, manda um monte de presente para o irmão. Para quê? Para quando o irmão fosse recebendo os presentes, chegando perto dele, o irmão já ia estar mais amaciado. Para que quando o visse, quem sabe pudesse poupar a vida dele. Quem sabe pudesse poupar a mulher e as crianças. E a gente vê que esse estratagema dá certo. Esaú chega, apenas conversa com Jacó,
E Jacó consegue que ele não seja vingativo. Mas os irmãos aqui, eles têm essa memória do que acontece na família e do que acontecia na cultura naquela época. Era muito comum as pessoas tomarem a justiça nas próprias mãos. Não é? Então aqui, quando os irmãos vêm, percebem a situação, olha, papai morreu, a gente vai estar na mão de José. E eles admitem, olha, é o caso de ele nos retribuir todo o mal que lhe fizemos. Eles sabem, olha, a gente merece essa retribuição. Não é injusto isso. Eles admitem aí, no verso 17, fala assim, perdoa a transgressão de teus irmãos, perdoa o seu pecado, porque te fizeram mal. Eles têm plena consciência do que eles tinham feito. E eles tinham plena consciência, meus irmãos, de que o mal exige uma paga, o mal exige uma reparação. As coisas não vão ficar assim, não vai ficar assim. Alguém vai pagar, alguém precisa pagar por isso. E aí eles armam um esquema, eles são filhos de Jacó, eles têm que ter aprendido alguma coisa. Né? A gente sabe que, e quando eu digo Jacó, é porque o nome, a Bíblia fala que Jacó significa o suplantador, o enganador. E eles têm esse DNA da enganação. E aí o verso 16 fala assim, portanto, mandaram dizer a José, eles não têm nem coragem de chegar na presença do irmão. Eles não têm coragem de chegar, de se humilhar de verdade de uma vez. Muito provavelmente pensar, olha, se a gente for direto lá, ele vai lembrar da nossa cara, vai lembrar da nossa violência, vai lembrar de tudo aquilo. E melhor, vamos amaciando. Olha, o mesmo esquema que o pai fez. Mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Meus irmãos, o texto bíblico não tem nenhum relato, nenhum registro de que Jacó teria dito para os outros irmãos pedir para José perdoar. Muito provavelmente, Jacó conhecia o filho José muito melhor do que os irmãos o conheciam. Muito melhor. Mas eles fazem, por desconfiança, por incredulidade, eles fazem esse esquema. Geralmente, aquele que não crê no perdão, que não crê na bondade, ele acaba achando que os outros são iguais a ele, que os outros vão agir da forma como eles agiriam. Porque, muito provavelmente, se alguém agisse dessa forma com eles, eles buscariam a paga. Então, eles já compõem o cenário. Né? Você já agiu assim? Se amanhã aquela pessoa do meu trabalho falar isso para mim, eu vou responder aquilo. Se falar aquilo, eu vou responder aquilo, eu vou dizer que a gente já chega armado. Né? Muitas vezes a gente chega na situação assim. Às vezes a gente pensa isso com o nosso cônjuge. Né? Assim, minha mulher chegar a falar isso, eu vou falar aquilo, se ela falar aquilo, eu falo isso, aí a gente já desenha todo o cenário. Não é? Ao invés da gente pensar pacificamente, de forma a imitar o nosso Senhor, a gente fica na nossa própria elucubração. Né? Se minha filha fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se ela disser isso, eu vou fazer aquilo. Não é verdade? Um coração incrédulo, meus irmãos, ele não se volta para Deus. Ele se volta para desenhar cenários, para que com a força do próprio braço, ele consiga se garantir nas situações. Ele arma esquemas. Né? É por isso que a Bíblia fala que o incrédulo ele é mais sagaz que o crente. O crente ele deve pensar em perdão, ele deve pensar em reconciliação. A palavra diz que nós temos o ministério da reconciliação. É o ministério de todo crente, de sermos reconciliadores. Né? A gente devia ler esse texto antes dos campeonatos de futebol, né? Dos crentes. Né? Olha, somos reconciliadores. Porque tantas vezes, né, o cenário que a gente vê é tão difícil, tão diferente. E assim, eles armam esse esquema de tramóias. E eles falam, verso 17, assim direis a José, eles estão mandando um recado. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. A Bíblia não fala por que José chora aqui. Mas a gente pode entender, a respeito de ler esses fatos, que muito provavelmente José estava chorando pela própria incredulidade deles.
Olha, meus irmãos, depois de tanto tempo, eu cresci. Eu era um menino quando eles me venderam, quando eles me maltrataram, quando eles me bateram e ficaram cogitando se iriam me matar ou não. Eu estava ali ouvindo. E eles me vendem como escravo. E depois de muitos anos, eu os perdoo, eu os encontro, eu os trago para cá, eu os sustento. O tempo passa e eles ainda não vêm. Que isso tudo é obra de Deus. Eles, além de não crerem, eles não conhecem o Senhor Deus que está operando tudo isso aqui. A incredulidade nos faz cegos. A incredulidade não permite que a gente consiga enxergar os cenários ao nosso redor. Ela incentiva a gente a querer ler as circunstâncias. Mas aquele que é crente, ele vê com os olhos do Senhor. Ele vê que o Senhor, ele tem tudo sob controle. Que não importa a situação ruim que o seu servo possa estar passando, o Senhor tem tudo debaixo do seu domínio e debaixo da sua agenda. Inclusive, é isso que é isso que José diz aqui no texto mais para frente. Mas aqui o texto continua, verso 18. Depois vieram também os seus irmãos. É nessa hora que eles entram. Prostraram-se diante dele, e eles se prostram cumprindo a profecia dos sonhos de José. O sonhador tinha razão, afinal. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe demonstra essa visão que ele tem do plano redentivo do Senhor, da graça do Senhor que abunda na nossa vida. Ele diz assim: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José, como se ele estivesse antecipando mais de 400 anos o que a lei dada aos descendentes de Israel diria: não tomeis a vingança, mas a mim pertence a vingança, diz o Senhor. José ele já está agindo biblicamente antes que houvesse a Bíblia. Por quê? Porque aquele que busca o Senhor, ele acaba refletindo a palavra de Deus nas atitudes. E ele diz o verso 20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meus irmãos, os planos humanos, eles podem ser inteligentes, eles podem ser engenhosos, mas a resposta final vem do Senhor. Mesmo uma situação que seja completamente feia aos nossos olhos, que parece que a esperança acabou, o Senhor sempre se revelou assim. Como ele diz para Isaías: olha, ainda que dessa árvore inteira tudo seja arrancado, daquele toco eu salvarei o meu remanescente. O remanescente do Senhor sempre vai triunfar. Sempre vai triunfar. E o triunfo do crente não é igual ao triunfo do mundo. A Apocalipse diz que o triunfo daqueles que são crentes é no martírio. É no testemunho que os leva para a morte. Mas em cada época, em cada geração, Deus faz os seus filhos triunfarem, de uma forma ou de outra. E isso não tem a ver com a prosperidade que se prega em muitos púlpitos. Isso tem a ver com a própria presença do Senhor aprovando aquele que é crente, aprovando as atitudes desse crente. José ele tem perfeita noção do que foi feito contra ele. Ele sabe que o perdão não é uma graça barata. Ele diz assim: vocês, na verdade, verso 20, intentaram um mal contra mim. Vocês fizeram mal contra mim, eu sei disso. E ele sabe que, para que ele haja graciosamente para eles, ele sabe que esse perdão tem um preço caro, tem um preço alto, um preço altíssimo. Meus irmãos, José, ele era um homem igual a gente. Ele era um homem igual o personagem de São Dumas foi inspirado num ser humano, com pensamentos, com sentimentos humanos, com essa ideia de que, olha, se eu pudesse, eu faria a justiça aqui nessa terra. E muitas vezes a gente pensa isso quando a gente olha o cenário político, A gente olha lá, estão roubando, estão fazendo mais coisa errada e mais coisa errada.
E o preço das coisas está subindo e mais injustiça. E aí tem uma catástrofe horrível no sul do país, atingindo quase 500 cidades. E aí muita gente se mobiliza para fazer doação para lá. Chega lá, alguém pega e começa a vender a água que foi doada, a roupa que foi doada. Esse é o coração humano. E muitas vezes a gente tem essa ideia. Mas se eu pudesse, se eu fosse... se eu pudesse. Né? E muitas vezes a nossa sede de justiça acaba apenas revelando nosso coração pecaminoso. Embora o Senhor tenha dito, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Mas é a justiça que vem do Senhor. Meus irmãos, ai daquele que cai nas mãos do Senhor quando Ele age com justiça. A gente sempre ora por quê? Por misericórdia. Misericórdia. Não é? Porque o lugar de justiça de Deus é o próprio inferno. Lá a justiça de Deus está sendo executada. Lá aqueles estão pagando da forma que devem pagar. Da forma do Senhor, não a nossa. Isso deve ensinar a mim e deve ensinar a você. Isso me ensina muito. Eu cresci querendo ter essa sede de justiça aplacada. Né? Eu me lembro de um seriado que eu assistia, era o Jiraya. Não sei quantos de vocês já viram esse. Mas ele pegava a espada e ele gritava, não o perdoo. E dava uma espadada no meio da pessoa. Eu me lembro que eu brincava com meu irmão, né? Não o perdoo. E aí a gente brincava ali de luta, né? Mas essa é a moral do mundo. É gritar, eu não te perdoo e vou executar a justiça aqui. Essa é a nossa moral. Isso é o que uma criança se identifica. Não o perdoo, ele está fazendo a justiça. Você é um monstro, você é um vilão, você aprontou e agora eu não te perdoo. Tomar a justiça na própria mão. José, ao contrário disso, ele age com graça. Ele diz, verso 21, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Meus irmãos, a graça do Senhor, ela não só nos perdoa, mas ela nos habilita a viver. Ela nos sustenta a cada dia para viver. O Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele não só perdoou os nossos pecados, mas ao ressuscitar, Ele nos manda o Consolador, para que a gente possa caminhar, não só perdoado, mas caminhar na dignidade diante dEle. Por isso que a gente é encorajado nas Escrituras a entrar no Santo dos Santos através da oração. Porque esse véu que tinha separação do homem com Deus foi rasgado. Jesus rasgou isso. Hoje, qualquer crente, ele pode fazer o que o sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia uma vez por ano. E o crente pode fazer isso a qualquer momento, qualquer hora. O Senhor nos sustenta dessa forma. Ele nos dá a condição, Ele nos põe de pé e fala, agora caminha, meu filho. Ele fala assim, olha, se Ele fala para a gente andar no mar, é porque é para a gente andar. Pedro não pulou no mar e afundou direto. Ele afundou, como a gente viu o pastor explicando, somente quando ele tira os olhos do Senhor. Ele estava andando. Né? Ele estava andando. E aí o texto fala, no final, verso 21. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, essa é a graça do Senhor, que nos consola, que faz o nosso coração viver de novo. Esses corações amedrontados, esses corações que pensavam em estratagemas, em vingança, que andava com medo, José fala ao coração deles. A palavra fala que, João capítulo 17, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não é? José agiu dessa forma. Ele agiu amorosamente, lançando fora todo o medo dos irmãos, por consolar o coração deles. Que o Senhor possa nos ajudar a praticar essa misericórdia, a praticar essa graça, porque essa graça nos salvou primeiro, e essa graça nos habilitou. Agora a gente só tem que imitar o Senhor. Deus abençoe, irmãos. Amém.